Querida comunidade, nós retomamos com este domingo os domingos do tempo comum. Já na semana passada retomávamos as semanas comum, mas o domingo deu lugar à festa da Trindade Santa e depois tendo celebrado o Corpus Christi nessa semana. Então, como que a liturgia vai nos alimentando, vai nos dando o combustível necessário, a força, o ensinamento para a nossa caminhada cristã. Retomando hoje este 10º domingo do tempo comum, a temática que encontramos, ela se divide em alguns temas importantes. Primeiro, Jesus está anunciando o reino. Nesse contexto do Evangelho de Mateus, ele terminou de falar as parábolas, Jesus fez o sermão da montanha e agora, neste versículo 9 do capítulo 9 de Mateus, o chamado ao próprio Mateus, um tal Mateus, cobrador de impostos. Diante do anúncio do reino, Jesus chama para segui-lo. Ele chama a cada um de nós também para segui-lo. Jesus passa pela nossa vida. Este é o primeiro tema, o chamado. O chamado a deixar algo, a abandonar talvez caminhos errados e passar a seguir o Senhor. Oséias, na primeira leitura, vai nos lembrar bastante esta questão do abandonar algo, um caminho errado. Oséias, profeta do Antigo Testamento, ele profetizou no Reino do Norte, num período muito difícil, de muitas perseguições, mas também de muita traição a Deus. Oséias faz ainda até a imagem da prostituta que abandona sua casa para servir a outros. E ele diz: o povo de Israel é como prostitutas, que abandonam o seu Deus. O chamado de Oséias é muito forte. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. É preciso cortar as coisas erradas. É preciso ter uma fé firme, de confiança. E ali, Oséias vai anunciando que não basta sacrifícios, holocaustos, se não tem uma mudança de coração. Se não tem uma mudança interior. E aí nós chegamos a um outro aspecto do Evangelho. Jesus então passa por aquela estrada e encontra pela primeira vez um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos na época de Jesus, os publicanos, eram tidos como pecadores públicos. Eles já eram dados como o pecador público, porque ele cobrava impostos, normalmente cobrava-se a mais do pobre, do pequeno, cobrava-se impostos e pagava ao governo uma quantia e ficava com outra quantia. Por isso o pecador público. Mateus, olha a cena, meus irmãos, que Mateus descreve. Mateus está sentado no seu trabalho. Diz o texto, sentado na coletoria de impostos. E Jesus passa e diz a ele: segue-me. Qual a atitude de Mateus segundo o evangelho que ouvimos? O texto vai em seguida dizer: ele se levantou e seguiu a Jesus. Este verbo que o evangelista Mateus descreve, levantar-se, ele tem a mesma raiz do verbo ressuscitar. Levantar-se, colocar-se de pé, sair da morte para a vida. Mateus estava sentado, mas quando Jesus o chama, ele se levanta. Ele se levanta e coloca-se no seguimento a Jesus. Levantou-se e seguiu.
deixou a escuridão, deixou o seu pecado, deixou aquilo que significava a ele a morte, para agora de pé seguir a Jesus. É belíssimo esse gesto, que nós somos chamados a seguir Jesus, a ouvir esse mestre que passa pela nossa vida e diz: segue-me. Abandone os caminhos errados. Não fique aí sentado sobre o seu pecado. Alguns ficam cocorando o pecado achando que está bom aquele jeito. Eu não vou mudar, eu sou assim, eu vou continuar fazendo. O Senhor nos chama a uma mudança de vida. Levantar-se é mudar de vida, é se colocar a serviço. E o que ele fez? Ele, seguindo a Jesus, ele o leva a Jesus a uma ceia, a comer com ele, a sentar à mesa. E é uma mesa na casa de Mateus, onde eles comiam. Esta cena é muito forte também, pois Mateus se sente perdoado, olhado, amado e vai celebrar este amor. Antes de qualquer penitência, Jesus não colocou sobre ele uma penitência, Jesus não o excluiu, Jesus não expôs o pecado de Mateus. Jesus foi acolher Mateus. Antes da penitência, vem a celebração da graça. É assim também na nossa confissão. Quando nós vamos até o padre para confessar, nós recebemos o perdão, é como Deus nos abraçando. É esta festa que Jesus nos convida a fazer. É sentar-se à mesa com Ele, é celebrar a vida com Ele. E ali de fora alguns fariseus começam a olhar e diz: olha aí, pergunta para os discípulos de Jesus, que também tinham sido chamados, eles também deixaram a vida para seguir Jesus. Os fariseus olham para Jesus, para os discípulos e dizem: o mestre de vocês está comendo com pecadores? Como pode isso? Os fariseus já se sentiam prontos, santificados, perdoados, já se sentiam salvos. Muito errado quando temos, e por isso quando a gente diz assim, essa é uma atitude farisaica, alguns ainda usam, quando a pessoa julga o outro se sentindo melhor. Os fariseus já se sentiam salvos, prontos. E aí Jesus vai dizer: eu vim para os que estão doentes e não para os sãos. Só busca o médico quem está doente. Esta parábola que Jesus nos conta, este provérbio, para nos sentirmos que todos podem experimentar da graça. A graça não é somente para um pequeno grupo, para um grupo seleto, para os santos somente, mas nós vamos nos santificando em Jesus Cristo. Nós vamos fazendo um caminho de salvação. E por isso Jesus vai dizer: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aqueles que se julgam justos, e infelizmente na sociedade temos muitos, até na igreja, alguns já são prontos, mais santos que o Papa, mais solenes que a Santa Sé. Se sentem prontos, justos, preparados. Coitados, dignos de dó, porque todos somos pecadores. A atitude que agrada a Deus é uma atitude de conversão, de pequenez, de humildade, de dobrar-se diante do Senhor com fé e dizer: perdoa-me, Senhor, eu errei, eu pequei, eu quero mudar. Esta atitude que Mateus nos apresenta e que Paulo vai nos descrevendo na segunda leitura aos Romanos, ele vai relembrar o pai na fé, Abraão.
Para seguir Jesus, nós precisamos ser homens e mulheres de fé, que confia, que espera nele, que coloca em Jesus toda a confiança, porque ele foi entregue para nos salvar. Sejamos pessoas de fé, filhos e filhas queridos de Deus, que confia na misericórdia. Não vamos ficar afastados, distantes, com os nossos pecados ou com os nossos julgamentos. As portas estão abertas. O coração de Deus está aberto. A igreja é uma casa de portas abertas para acolher, para dizer: vem até mim e eu vou te dar a salvação. A salvação é gratuidade e por isso precisamos querer. Por isso precisamos esperar em Deus. É abraçar, assim como Abraão abraçou a fé, assim como Isaac, Jacó, os pais da fé, assim como Mateus, que teve a coragem de deixar a sua coletoria de impostos para ir, para seguir. Hoje Jesus passa pela nossa vida. Qual a resposta que nós estamos dando? Queremos ficar sentados, distantes? Ou eu tenho uma atitude de fé? Eu tenho uma atitude de fé que ensina as crianças, aos afilhados, aos filhos, a dizer: esse é o caminho. O caminho é Jesus. É confiar nele, esperar nele e mostrar a todos que somos felizes porque Deus nos faz feliz. Estamos na festa. Eucaristia é festa. Eucaristia é lugar de alegria. Eucaristia é encontro de irmãos, lugar de perdão, lugar de festa. Onde existe perdão, existe festa, existe alegria, porque foram perdoados, configurados de novo em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a confiar sempre mais, a levantar-se, a ter a coragem de dizer e seguir a Jesus. Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. Amém.